inspirações fortes, que às vezes a gente nem sabe, que é o Roberto Cavalli, que é um italiano que faz assim a estamparia mais cara da moda atualmente. A estamparia dele tem assim 420 cores, é uma coisa absurda, mas ele é bastante copiado, bastante adaptado no mundo inteiro. Isso não é exclusividade brasileira. E ali é Chloé, é uma vitrine da Chloé, que também é uma marca que inspira bastante gente. Pode ir agora, Rafael. Aqui é uma das vitrines mais cobiçadas, que é da Topshop de Londres. Bom, então, o investimento dos piratinhas é pequeno em marketing. As equipes de criação são reduzidas, porque a equipe está aí, né? É a equipe das grandes marcas. Tem até algumas lendas a esse respeito, como a da Prada, uma das mais imitadas marcas da Itália. Dizem que as cópias das bolsas saem da própria fábrica deles, para driblar a pirataria, e aí fica tudo nas mãos deles mesmos. Quem tem dinheiro compra nas lojas oficiais, chiquérrimas, lá em Milão, em Paris, em Nova York. Quem tem pouco dinheiro apela para os camelôs, e é tudo Prada mesmo. Ou então, quando a Louis Vuitton, outra lenda, se instalou no Brasil, não é muito lenda, não, porque eu me ouvi isso. A Louis Vuitton se instalou no Brasil há uns 20 anos, sei lá, mais até, e apreendeu centenas de bolsas falsificadas. Era um galpão inteiro de bolsas, com aqueles monogramas. Algumas, segundo comentários dos próprios executivos das marcas, da marca que vinham para o Brasil, davam até pena de destruir, porque eram perfeitas, idênticas às originais. Então, isso não é lenda. Isso eu vi e dava pena mesmo. Eles queimaram tudo. Bom, e, afinal, qual o problema para o consumidor que fica feliz com seu gato no lugar de lebre, porque é o que suas finanças podem pagar? Bom, vamos imaginar um exemplo extremo. A Boeing inventa um superavião de papel canson, cheio de esquemas de segurança, bonitão, confortável. Mas voar nele custa caro. Uma indústria menor copia o modelo em papel vegetal. O passageiro embarca e nota que as paredes são meio transparentes, meio esquisito aquilo. Só que a passagem foi baratinha, o risco é só um detalhe. Bom, é claro que a moda copiada oferece muito menos risco. No máximo, uma costura se desfaz no meio da rua, os botões pulam longe, a estampa pode desbotar. Isso é uma coisa extrema, às vezes não acontece. Lembra das bolsas Vuitton falsificadas, eram muito boas. E aí, por fim, tem o aspecto mais original da pirataria na moda. Há o pirata aventureiro, que prefere descobrir terras novas, atua ao largo das costas dos países ricos, se desvia dos navios alheios, não quer saber dessas coisas. Na moda, é a turma que inventa detalhes, sem fins industriais, não quer saber de uma grande produção, que corre por fora dos sonhos de consumo globalizados. Pode ir, Rafael. Como tal artista, artesãos, designers, rendeiras, tecelões, esse pessoal que usa talentos próprios para criar roupas e acessórios. Como tal artista, o Steven Sprouse, que interferiu com grafites nas bolsas de luxo, eles reciclam peças, enfeitam, pintam, aplicam, estampam, inventam. Eles têm um valor que, às vezes, se esconde por baixo de um acabamento precário, de um material ingrato. Quem comprou um lindo colar de sementes sabe do que estou falando. Depois de alguns meses, as sementes viram pó, quando não dão bichinho. Mas o valor, a beleza do colar continua. E ele serve como um protótipo, um ensaio de ideias. A estampa Pucci virou obrigatória em todos os níveis de consumo, desde as marcas chiques até as lojas populares, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Você encontra a roupa Pucci, que custa 300 euros, por 30 nas lojas populares, tranquilamente. Encontra aqui, na Renner e na Líder, idêntica, muito legal, em preto e branco, igualzinha. Bom, a sandália de tirinhas da New Order, daqui, além de ser um hit da marca carioca, ganhou inúmeras cópias, cujas tiras se desprendem, porque são feitas de couro sintético, ao contrário das originais, 100% couro de verdade. O que mais posso dizer da pirataria?
Desculpem, vamos reconhecer que há um certo encanto típico das coisas proibidas, neste circuito de cópias, que atendem aos sonhos de consumo, porque custam pouco e duram exatamente o tempo necessário para saírem da moda. Ninguém compra uma roupa para durar 20 anos. Mesmo o personagem clássico tem o seu fascínio. Além das caveirinhas que enfeitam camisetas, cintos e bijuterias, um dos ícones de estilo atual é o ator Johnny Depp, personagem dos filmes Piratas do Caribe. A gente está num momento muito interessante para pensar o grafite, porque o grafite, quer dizer, ele não está efetivamente numa produção combinada, planejada, que é um mural, onde ele pichou, para onde ele se desloca, assume um valor que é pontual. Né? Então, obviamente, existe ali quem fez aquilo mais alto, né? Quem pichou mais alto, quem se arriscou mais. Isso está pontuado ali para ele. Está na pauta da mídia, né? Tudo que é propaganda hoje, ou publicidade, que é entendida para o público-alvo jovem, tem lá um rabisco de grafite, ou aquilo que a gente, a princípio, identificaria como uma linguagem de grafite. Isso nada tem a ver com o fato do que o grafite é ou não é. Isso pode passar, pode morrer amanhã, pode durar 10 anos, pode durar um mês. Isso pouco importa também para eles. Quer dizer, agora eles percebem que é um lugar onde eles podem ganhar dinheiro, produzir, disseminar, mas eles vivem há 40 anos produzindo, sem estar na pauta, né, da mídia, e isso não impediu que essa rede de negociações fosse criada. A outra questão que me chama muito a atenção na produção do grafite, que eu acho que é o que há de mais pirata, é a capacidade de produzir nas bordas territórios de liberdade. Eu não estou falando de revolução, assim, para deixar claro, nem eles falam disso. O que eu estou falando, efetivamente, é a capacidade de criar, no sentido de elaborar, pensar, produzir, apropriar, negociar, recriar esses territórios, na verdade, pelos quais eles transitam, e muitas vezes são territórios pelos quais, eu estou falando território no sentido físico mesmo da cidade, né? Um espaço idealizado e um espaço ocupado, pelos quais a gente passa de ônibus, de táxi, sei lá como, que a gente percebe, retoma o olhar para aquele lugar, porque tem, de alguma maneira, uma pichação, um chamado ali. Né? No primeiro momento, o nosso olhar vai, pelo menos para mim, de um espanto. Né? Quando eu olho assim, um prédio, principalmente em São Paulo, né? Que a gente vê aqueles prédios gigantescos, pichados de cima a baixo. A pichação ela envolve muito mais uma tipologia e quase nenhuma cor. Penso, como é que esse cara chegou ali? Como é que ele conseguiu ter tempo, espaço, estrutura para chegar ali? Por quê? Porque esse é um território de liberdade. Ele pode acabar no minuto que o cara seca a tinta, né? Ele pode, inclusive, acabar porque a polícia chegou. Ele pode acabar porque o espaço acabou, porque um outro grupo chegou para negociar aquele espaço. Mas, por mais fortuito que aquilo seja, é um território que eu, na verdade, chamo de território artístico na cidade, no sentido que o grafite ele depende desta fisicidade do ambiente urbano, né? Ou seja, ele precisa negociar com essa característica formal da cidade e física, né, da consistência da cidade. É nessa consistência da cidade que essas texturas, essas negociações acontecem. É óbvio que a gente, a partir daí, né, nessa rede de negociações, existe um sistema de valores, né, daquilo que é mais difícil fazer,
Nem sempre isso envolve, né, aquilo que a gente agora tem visto muito, que são os murais de grafite. Os murais de grafite já são situações muito confortáveis, né? Eles são marcados, são reservados, tem toda estrutura, né? Envolve até escada, está tudo bonitinho, todo mundo sabe, o poder público sabe, quer dizer, eles não estão enfrentando ali nenhum tipo de risco. Mas, efetivamente, esses territórios artísticos que envolvem o risco. Então, assim, nesses territórios de liberdade ou territórios artísticos, como eu estou chamando, o que está em questão é exatamente aquilo que a Iesa colocou com relação aos artifícios da moda, às produções, que é a dimensão da aventura e do risco. O grafite envolve diretamente isso. Assim, quando eu penso em pirata, é inevitável que a gente que o cinema seja o nosso aparato de imagens, né? Então a gente pensa naqueles homens, né, naquelas figuras que não têm origem, né, porque eles estão sempre ao mar, né? Então não tem origem, não tem um paradeiro, mas estão exatamente naquele lugar onde os homens da terra firme não têm coragem de avançar. Então, essas foram as características que na verdade, que me ocorreram quando eu tentei aproximar essa relação, essa produção do grafite com a ideia de pirataria, uma rede de negociações, a capacidade de produzir esses territórios de liberdade, onde, obviamente, essa rede de negociações funciona, por mais fortuita ou efêmera que ela venha a ser, por mais fluida ou frágil que ela venha a ser. Essa dimensão de reconhecer na cidade um espaço e buscar na cidade esses lugares, essas bordas, onde este homem urbano já não tem coragem mais de avançar, e, principalmente, essa característica do risco, quer dizer, para o grafiteiro ou para o pichador que está na rua, quer dizer, ele não está efetivamente numa produção combinada, planejada, que é um mural, onde ele pichou, para onde ele se desloca, assume um valor que é pontual. Né? Então, obviamente, existe ali quem fez aquilo mais alto, né? Quem pichou mais alto, quem se arriscou mais. Isso está pontuado ali para eles. Então, aí me ocorre que, dentro dessa... Quer dizer, eu sempre pego emprestado Milton Santos, que é um autor que me ajuda muito, me aconselha muito. Então, quando eu penso na cidade, eu penso exatamente nessas, tal qual Milton Santos, nessas verticalidades, né, que é exatamente esse sistema racional que organiza a cidade, que coloca as coisas nos lugares, que divide o que é periferia, o que é centro, o que é produção e o que é cópia, né, quais são esses modelos de ocupação urbana, onde deve ser seguro, onde não deve ser seguro, onde pode não ser seguro. E me ocorre, então, principalmente no Rio de Janeiro, esse uso que o grafite faz, essa corrupção, essa corruptela que o grafite faz, desta racionalidade, no sentido que ele permite. E aí, nesse sentido, ele é uma metáfora belíssima, porque ali do lado onde essa racionalidade está bem arrumada, bem posicionada, é que a gente percebe, né, que o cara foi lá e conseguiu, de alguma forma, colocar o seu rabisco, o seu traçado. Então, essas bordas, elas não são distantes, elas não estão lá naquele lugar que a gente chama periferia. A periferia está muito mais dentro do centro do que a gente possa imaginar. A periferia, no caso do grafite, ela é uma criação. E ela pode estar em qualquer lugar. Essa é a grande questão. A periferia pode estar em Ipanema, a periferia pode estar no Leblon, a periferia está exatamente naquele lugar onde eu me aproprio, crio uma rede de negociação própria, um território de liberdade, um lugar que não foi pensado mas eu uso como. Me ocorre um pouco do uso das próprias navegações, né, com a questão dos piratas. As navegações, elas eram, na verdade, um símbolo da grande conquista, da grande formação. E aí os piratas iam lá, na verdade, se apropriavam daquelas grandes navegações
e promoviam corrupções daquele uso, daquele espaço. Zezão é um artista paulistano que vem trabalhando nas galerias de esgoto de São Paulo. Então, ele vai, literalmente, imagina em São Paulo, galeria de esgoto de São Paulo, ele desce para as galerias de esgoto. Na verdade, esse cara tem um conhecimento da cidade de São Paulo. Ele falou, aquela obra de Tietê não vai dar certo, não. Ó, eu já encontrei cavalo, entulho, todo o entulho da obra está nas galerias, lá, aquilo quando chover... Quer dizer, ele tem conhecimento da cidade, né? Como o pirata tinha um conhecimento dos mares, que, na verdade, nem o maior urbanista de São Paulo provavelmente tem. Obviamente, ele grafita fora, mas essa é uma obra dele que ele... na verdade, continua produzindo, que é chamado Subterrâneos. E a primeira vez que eu escrevi um texto sobre isso, eu achei que, né, eu considerei quase que um ato heróico. Aí a gente batendo um papo, ele falou, quando eu fui fazer isso, eu estava tão deprimido, Charbel, eu estava numa fase ruim, ele até falou isso numa palestra, e a galeria de esgoto foi o único lugar que eu conseguia, de alguma maneira, ficar tranquilo e livre de São Paulo. Então, lá, a cidade lá em cima... né, aquela coisa, e eu lá naquela escuridão, naquele silêncio, aquele barulhinho daquela água passando, que eu acho que é mais ou menos o que acontecia entre o pirata, né, esse homem ocidental, quando olhava o mar, aquela coisa assombrosa. Imagina, era ali que o pirata conseguia, na verdade, valer a sua condição. Para poder fazer essa apresentação, a primeira coisa que eu precisei me colocar é tentar definir o que é pirataria, né? Acho que a Charbel colocou uma questão bem clara dessa coisa do desafio, da regra, da norma. E a gente está falando em pirataria, eu acho que aqui a gente não está necessariamente falando de cópia, né? A cópia é uma questão importante, mas a cópia, a falsificação, mas eu vejo a pirataria mais com essa ideia de apropriação e recriação, quer dizer, descumprir a lei, a regra, as fronteiras, mas de maneira a criar novas coisas, né? Produzir coisas novas. E também como uma ação de combate à lei, de combate ao poder, né? O poder está do lado de quem? Está do lado de quem tem o dinheiro. E o dinheiro está no centro. Quer dizer, evidentemente, a gente tem a periferia atuando junto, essas fronteiras vão ficando mais esgarçadas, mas se a gente pensa poder e dinheiro versus o pirata, a gente vai perceber, vai cair rapidamente na questão do mercado da arte, que é a minha área. Quer dizer, quem manda é o mercado, quem atua fora do mercado, de certa maneira, está se alimentando de outras coisas e fomentando esse mercado de alguma maneira. E a questão do mercado, ela vem acompanhada de forma direta com a ideia de autoria, né? Você não pode pensar em roubar uma obra de alguém se esse alguém não tem nome, não tem corpo. A gente não chama, por exemplo, o Picasso de pirata, né? Quer dizer, o Picasso ele estava na posição de quem detém o poder para poder se inspirar na arte africana ou na arte dos loucos ou na arte das pessoas mais simples, que é o caso aqui dessa pintura do Henri Rousseau, chamado Le Douanier, porque ele trabalhava na aduana, era um pintor. Ele nasceu em 1844, morreu em 1910, e o Picasso tinha uma grande admiração por ele, tem várias declarações do Picasso, e ele conseguiu se estabelecer no mercado, mas jamais foi um Picasso. E ele tem uma frase engraçada que ele se alça à posição do Picasso, depois do destaque que ele teve, que ele dizia que ele e o Picasso, ele dizia o seguinte, ele dizia, somos os dois maiores pintores do nosso